Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. É bom iniciar assim, pedindo a graça, pedindo socorro, recorrendo a quem tem poder e muito boa vontade em nos ajudar. Nós podemos, na nossa experiência, cada dia, em cada situação ou necessidade, a gente recorrer a quem pode, mas não quer ajudar a gente. Você pode recorrer a quem pode, mas não tem boa vontade. Pode, mas não está em condições. Você acha que a pessoa pode, mas ela tem outros planos e compromissos. E é possível que você escute um não de quem você não espera. Um não paterno, um não materno, um não filial. É possível você ouvir um não de seu filho, de seu pai, de sua mãe, de seu irmão mais próximo, da pessoa mais íntima da família, ou do amigo mais interessante da nossa relação. Você pode ter esta experiência. Em muitos casos a gente tem essa experiência. Algumas pessoas não entendem e se chocam muito. Nunca esperei que ele faltasse, nunca esperei que ela não me atendesse e tal. A questão da boa ou má vontade. O nosso Deus, além de ter todo o poder, ele tem toda a boa vontade. Então, nada mais justo, nada mais sábio do que recorrer a quem pode e com certeza quer abençoar, ouvir e ajudar. Nosso texto, Salmo 103, versículos 8 a 13. Você tem o benefício do aprendizado. Pode sim edificar a sua vida a partir da palavra. Hoje nós, eu digo pessoas, hoje a sociedade tem muito recurso e dependendo do estilo de pessoas e do tipo de crença ou objetivo, o sujeito encomenda as coisas. Tem gente que encomenda oração, despacho, tudo mais. É muito interessante para quem faz, porque se ilude e pensa que tem a solução. Não tem. Toda a nossa sorte está no nosso Deus. Então, Salmo 103, versículo 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Então aqui você pode recorrer. Não existe jamais má vontade da parte de Deus em relação a quem busca humildemente. Deus rejeita o holocausto? Rejeita. Deus rejeita a oração? Rejeita. Deus rejeita pessoas? Claro que rejeita.
Está escrito na palavra de Deus. Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito para a nossa edificação pelas Escrituras. Então Deus rejeita o adorador falso. Deus rejeita a oração mal intencionada. Deus rejeita o holocausto de coração impuro. Deus rejeita. Mas quando a pessoa se aproxima de Deus com humildade, pode até não saber orar. Ele fala e Deus ainda atende. Pode até não ter holocausto, mas a sua humildade se torna holocausto diante de Deus. E pode também esta pessoa não ter nada para oferecer, não saber pedir, mas Deus, na sua bondade, abençoa mesmo assim. Eu conheci um homem que pregava na antiga Praça do Ferreiro, quando tinha um monumento chamado a Coluna da Hora. Eu conheci aquele irmão nos anos 70, ele já bastante idoso, e eu jovem. E ele contava a história de um homem que passava lá na praça e ele pregava ali toda tarde. Pregava o evangelho toda tarde. E um dia aquele homem passou e ele estava pregando. O homem, como sempre, passou, foi embora. Mas teve, na época da pouquíssima assistência odontológica no nosso país, o homem teve uma dor de dente muito grande. Ele teve uma dor muito grande. E naquela aflição da dor, ele não sabia orar, não soube orar. Mas ele disse: ó Deus do homem da coluna da hora, me socorre. E de repente aliviou aquela dor e ele passou aquela dor. Ele dormiu e no dia seguinte, que era assim naquele tempo, não existia pastores pedantes, idiotas, não existia igreja elitizada, proibido de entrar, não existia pregador carimbado, marcado, as pessoas davam testemunho, diziam o que Deus fazia. E no dia seguinte, aquele homem pediu lá no meio da praça e disse que tinha feito esse pedido aparentemente estranho e tinha sido socorrido. Porque Deus é misericordioso e piedoso. O homem não soube nem dizer: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Ele não soube, ele não tinha essa comunhão, ainda não tinha o conhecimento de Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, ele não tinha. Ele ouviu falar bem do poder de Deus, lá na Coluna da Hora, na antiga Praça do Ferreiro, nos anos 70, e na sua aflição ele clamou: ó Deus do homem da Coluna da Hora. Eu me lembro bem do homem da Coluna da Hora, sei o nome dele, conheci a família dele, filho dele, pastor também. E Deus atendeu. E eu soube porque ele foi lá na praça e deu testemunho e o homem da Coluna da Hora me contou. Deus, na sua compaixão, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, não conservará a sua ira para sempre. Não nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Porque como está elevado os céus acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. E como
está longe o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. E como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Não tem nada mais extraordinariamente confortador do que saber, mesmo sem ter holocausto, mesmo sem ter sacrifício, mesmo sem ter um conhecimento mais profundo de Deus, tendo humildade e se chegando pela fé ao trono da graça, recebe o amor, a graça e o perdão. Que Deus abençoe meus irmãos, encorajando, enchendo de alegria, de poder, dando realmente a felicidade de adorar e servir o Senhor. Hoje nós vamos colocar na nossa intercessão o irmão Valderi e a irmã Raimundinha, um casal da nossa igreja. Eles não têm filhos, mas o Senhor tem abençoado e vamos orar por eles. Agradecer a Deus pela vida dos nossos amados irmãos. Bendito Deus, Pai querido e santo que estás nos céus, obrigado por este dia, obrigado pelos meus irmãos, abençoa toda a tua igreja. Guarda, meu Senhor, os teus servos, homens e mulheres, jovens e adultos, toma em tuas santas mãos as criancinhas, os órfãos, as viúvas, os viúvos, os necessitados. Guarda, meu Senhor, os meus irmãos. Opera em cada vida, Senhor, em cada família, em cada coração. Deus bondoso, te apresentamos especialmente, Senhor, ao Valderi e a Raimundinha. Toma, meu Senhor, aquele casal em tuas santas mãos. Ajuda os meus irmãos, dá graça, da vitória, da vigor, sustenta eles com a tua mão forte e poderosa. Faz, ó Deus, na vida dos meus irmãos o que não podemos fazer. Dá a graça necessária, Senhor, o vigor necessário, para que eles possam continuar prestando serviço ao reino de Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.